Senhores e senhoras, prometi que voltaria aqui, eu estou no melhor cursinho pré-ENEM de Belo Horizonte, para na noite de hoje falar com os senhores e as senhoritas sobre a consolidação do capitalismo e da ordem burguesa na Europa. Senhores e senhoras, quando eu falo sobre isso, nós agora vamos voltar as nossas atenções para o mundo europeu. Com qual objetivo, senhores e senhoras, para na noite de hoje falarmos sobre a revolução científica do século XVII. A propósito, senhores, o século XVII, na Europa Ocidental, será um dos séculos mais ricos e interessantes no que se refere a inovações na perspectiva científica. Não sei se os senhores e as senhoritas vão recordar, mas eu discuti nessa turma sobre o movimento renascentista. Todos aqui estão lembrados do que foi o Renascimento? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Quando falamos de Renascimento, nós falamos de Leonardo, nós falamos de Donatello, nós falamos sobre Michelangelo, nós fizemos referência a Rafael, falamos também sobre Shakespeare, naquele momento onde os europeus haviam recém-saído da alta Idade Média e efetivamente começaram a estabelecer críticas das mais diversas, em especial àquele momento pelo qual a Europa estava impregnada, que nós chamávamos de quê na perspectiva do divino, onde tudo girava em torno da figura de Deus? Teocentrismo. Se você falar baixinho desse jeito, eles vão imaginar que eu estou lá no quarto da minha casa, que não tem ninguém aqui. Isso, maravilha. Pessoal, teocentrismo, onde tudo ainda girava em torno da figura do divino, onde tudo ainda girava nessa época em torno da figura de Deus. Pode ser assim? Isso aqui, senhores e senhoras, lá no Renascimento, começa a cair por terra, porque a figura dos pintores, a figura dos escultores e dos escritores renascentistas começou a focar o seu estilo de vida, a sua maneira de agir, a sua crença em torno da figura da razão. Isso fez com que eles se transformassem em figuras que efetivamente não acreditavam em Deus? Não, muito pelo contrário, acreditavam sim em Deus, só que equilibravam a crença em Deus com o uso da razão. Quem equilibra a crença em Deus com o uso da razão é uma figura que nós chamamos de deísta. Confere comigo, sim ou não? Sim. Sim ou não? Não, estou no quadro da minha cara. Olha para cá. Nesse momento, este contexto, ele nada mais é do que um aprimoramento ou que uma continuação do movimento renascentista. Como um filme que tem parte 1, parte 2, essa aqui é a parte 2 do movimento renascentista. Pode ser assim? Nesse momento vão aparecer Newton, vão aparecer Francis Bacon, que inventou o torresmo, inventou o tocinho, aquele que você come lá no trailer perto da sua casa. E além disso, a figura de Descartes. Gente, se me perguntar se é sério, eu vou apelar com você. Óbvio que não. Eu falo para os senhores sobre Newton. Eu estou falando sobre uma figura que vai discutir a mecânica ou o funcionamento do universo. Pode ser assim? A propósito, senhores e senhoras, na física, vocês têm aula sobre as leis de Newton. Pode ser assim? Sim ou não? Sim. Então discuta por gentileza, ou comente por gentileza qual é a terceira lei de Newton. Gente, vocês vão passar vergonha, vou botar para ação e reação, pode ser? A figura que propõe esta e outras leis é a figura de Newton, pode ser? Quando eu falo aos senhores sobre Francis Bacon e René Descartes, ou Descartes, essas figuras, senhores e senhoras, vão discutir a ideia do espírito dedutivo, a ideia do penso logo existo e assim por diante. Pode ser? Por que eu estou acelerando neste contexto aqui, senhores e senhoras? Porque essas figuras, elas só serviram de trampolim para os chamados pensadores iluministas, que virão por volta do século XVIII, século esse que de maneira correta, na Europa, nós vamos chamar de século das luzes.
aqui, senhores e senhoras, será uma baita de uma ruptura e de maneira definitiva em relação ao que se considerava ideal para a política, em relação ao que se considerava ideal para a economia, em relação ao que se considerava ideal em torno da questão que envolve a religião. Sabe qual que era o lema dos pensadores iluministas? Eles tinham uma frase que em francês era a seguinte: ou seja, senhores e senhoras, se alguém falar em francês que eu estou perdido, significa deixai fazer, deixai passar, que o mundo caminha por si só. Olha que frase bonita: deixai fazer, deixai passar, que o mundo caminha por si só. Não precisa de ninguém ficar impondo definitivamente aquilo que eu tenho ou não tenho que fazer. O universo tem uma mecânica natural que independe a minha vontade ou a vontade de alguém que queira que as coisas efetivamente funcionem nesse formato. Essa é a lógica maior dos iluministas, que, portanto, vão defender o liberalismo político, o liberalismo econômico e também o liberalismo religioso. Aqui eu cito aos senhores e cito às senhoritas alguns exemplos de pensadores iluministas na perspectiva do liberalismo político. Por exemplo, Locke. Quando eu falo sobre Locke, eu estou falando sobre a figura de um inglês. Figura de um inglês que defendeu os direitos naturais do homem. Algum aluno saberia dizer quais são os 3 direitos naturais do homem? Cerveja, futebol e mulher. É isso? Sim ou não? Quais são os 3 direitos naturais do homem, senhores e senhoras? Liberdade, fraternidade, igualdade. Olha, quase isso, senhorita. Os 3 direitos naturais do homem são vida, liberdade e propriedade. A colega aqui na frente bateu muito na trave, porque ela associou a ideia de Locke ao lema da Revolução Francesa. E qual que é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Senhores e senhoras, o lema da Revolução Francesa saiu das ideias de Locke, que afirmava que o homem nasce com esses 3 direitos naturais, portanto, e que cabe ao Estado garantir a manutenção destes direitos. Então Locke afirmava que vida, liberdade e propriedade eram 3 direitos naturais do homem e que caberia ao Estado efetivamente mantê-los. Inclusive escreveu uma obra bem interessante nessa linha que se chama O Tratado do Governo Civil, que vale a pena os senhores terem acesso à obra. Montesquieu, também a figura de um francês. Sabe qual que era a defesa de Montesquieu? Montesquieu ele afirmava que nós deveríamos ter no Estado, ou cada país deveria ser dividido em 3 poderes. Quais são esses 3 poderes? Legislativo, executivo, judiciário. Se hoje o seu país está dividido em legislativo, executivo e judiciário, senhores e senhoritas devem agradecer à figura de Montesquieu. Foi ele que teve essa ideia. Por que Montesquieu teve essa ideia? Porque ele vivia em um contexto onde predominava o absolutismo. O rei era efetivamente uma figura absoluta, ou seja, ele agrega o poder na perspectiva do julgar, do criar as leis, do cumprimento dessas leis e assim por diante. Se esse rei enlouquecesse, e se esse rei se transformasse na figura de um insano, ele jogava toda uma perspectiva de um Estado no buraco. Então Montesquieu afirmava: não, o rei não pode concentrar todos os poderes de forma absoluta. Então olha os pensadores iluministas indo na contramão daquilo que até então era o padrão político da maioria dos países europeus. Então, se hoje, repito, temos legislativo, executivo, judiciário, essa é uma ideia de Montesquieu. A propósito, quem que é do executivo no seu país? Presidente, ministros, governadores, prefeitos. Pode ser assim? Sim ou não? Sim ou não? Sim. São aqueles que executam, fazem efetivamente com que as leis sejam cumpridas. Pode ser? Quem que é do legislativo no seu país? Aqueles que criam as leis.
efetivamente mudam as leis, ou vão adaptar essas leis se assim for necessário. Aí eu cito exemplos para os senhores. De quem? Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Pode ser assim? E quem que é do judiciário? Aqueles que vão julgar o cumprimento dessas leis dentro do território. Presidente executivo, né? Presidente executivo, muito obrigado, meu colega. Ok? Agora, se eles efetivamente não exercem as suas funções tal como deveriam exercer no território, aí um outro detalhe. Mas na prática, a criação desse modelo é de Montesquieu. Voltaire ele vai afirmar que nós temos liberdades individuais. Todo homem tem liberdades individuais. E efetivamente esse homem tem que ser visto em sua individualidade. A proposta é de Voltaire, uma frase citada pelo meu colega aqui da primeira fila. Olha que bacana quando Voltaire, inclusive, vai discutir um conceito muito próximo que nós temos em nosso país, enquanto liberdade de expressão. Voltaire disse o seguinte: não concordo com nada do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então imagina você numa discussão na sua casa, com a sua esposa ou com o seu namorado, de repente você para e fala assim: não concordo com nada do que diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Acabou a discussão, filho. Acabou. É a solução para qualquer discussão. Sabe qual que é o grande problema, talvez, do ser humano? Não entender a essência do pensamento de Voltaire. Em qual perspectiva, senhores e senhoras? Você não é obrigado a concordar com aquilo que o outro diz, mas o outro tem direito de ser, pensar diferente de você. Quem dera se nós soubéssemos efetivamente, entendêssemos isso, que nada mais tem a ver do que com a liberdade de expressão. Eu posso sair dessa sala hoje com 30, 20, 50, 60, 100 alunos pensando completamente diferente da maneira como eu penso. E que bom que pensamos de maneiras diferentes, e que ruim, que chato, se em todo mundo as pessoas pensassem efetivamente da mesma forma. Tivéssemos o mesmo gosto pelo esporte, o mesmo gosto, portanto, pelo time de futebol, pela comida, pela música e assim por diante. Então Voltaire, ele afirma: não concordo com o que diz, mas eu defendo o seu direito de dizê-lo. A propósito, senhores e senhoras, tem também Rousseau. Rousseau que vai entrar com a teoria do bom selvagem. De acordo com Rousseau, o homem ele nasce bom, porém ele é corrompido segundo o meio em que ele se encontra. É a teoria do bom selvagem na concepção de Rousseau. Portanto, para Rousseau, o homem ele é produto do meio. A propósito, vamos estabelecer uma comparação. Lá atrás eu falei sobre um pensador absolutista de nome Thomas Hobbes, que escreveu uma obra de nome Leviatã, que para Thomas Hobbes o homem é mau por natureza. Portanto, Rousseau vai na contramão desse pensamento, afirmando que o homem efetivamente é produto do meio em que ele está. Por fim, eu tenho Diderot e tenho D'Alembert. Figuras essas que serão chamados enciclopedistas. Pessoal, eu tenho uma enciclopédia na minha casa. A enciclopédia que eu tenho na minha casa, ela foi escrita por Diderot e por D'Alembert. Senhores, não me matem de vergonha, por gentileza. A enciclopédia ela é revista ano a ano, de tempos em tempos. Mas os primeiros a terem a ideia de organizar todo o pensamento de uma época em uma única obra, que nós chamamos de enciclopédia, foram essas duas figuras. A propósito, uma enciclopédia não tem escritor. Uma enciclopédia tem organizadores de todo o conhecimento de uma época em uma mesma obra. Para poder abrir espaço aos questionamentos de vocês, e sei que estão ansiosos para fazê-lo, eu entro agora nos teóricos econômicos. Quais são eles? Adam Smith e Thomas Malthus. Quem vai fazer o curso de administração aqui na sala? Ninguém, a maioria. Quem vai fazer história aqui na sala? Ninguém, a maioria. A propósito, senhores e senhoras, quando eu citei o curso de administração,
Quando eu citei o curso de História, foi porque uma das primeiras obras que você vai ler na faculdade, quem for fazer administração, economia, sociologia, filosofia, história ou algo nesse sentido, vai ler uma obra de Adam Smith desse inglês que se chama Riqueza das Nações. Para Adam Smith, riqueza era igual a trabalho. Por que para Adam Smith riqueza era igual a trabalho? Porque ele vivia no contexto da Revolução Industrial. Então a única coisa que Adam Smith sabia, efetivamente percebia, eram indivíduos trabalhando dentro da indústria, dentro das novas fábricas, e isso gerando capital, isso efetivamente gerando lucro. Então para ele, riqueza era igual a trabalho, na concepção, repito, de Adam Smith na obra Riqueza das Nações. Se você, porém, fosse a França nessa época, pensadores que vão adotar uma linha parecida com essa, mas que, porém, vão afirmar que riqueza era igual à agricultura. Por que na Inglaterra riqueza era igual a trabalho e na França riqueza era igual à agricultura? Porque na França os indivíduos ainda não haviam se industrializado, ainda estavam num contexto muito próximo ao contexto feudal, num contexto muito ainda enraizado com caracteres feudais. Thomas Malthus, quem que é essa figura? Uma figura que o professor Silvio, eu vou chamar de Rabicó, né, porque eu estou sendo filmado, que eu vou negar que ele é o Rabicó. O professor Silvio, o professor Rabicó, ele vai afirmar aos senhores, o que, senhores e senhoritas aqui? Ele vai montar uma teoria de nome teoria malthusiana. Segundo a figura de Thomas Hobbes, os alimentos eles crescem em proporção que é desigual em relação à população. Um cresce em proporção aritmética e o outro cresce em proporção geométrica. O que eu estou querendo dizer com isso, senhores? Se eu falo que os alimentos, por exemplo, crescem em proporção aritmética, o que eu estou falando com isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E em proporção geométrica, 1, 2, 4, 8 e assim por diante. Paro por aqui porque não sei mais, ok? 16, 32 e por aí vai. Ou seja, se os alimentos crescem em maior proporção ou em menor proporção do que a população, o que vai ter que ocorrer, senhores e senhoras? Gente passando fome. Guerra, epidemia, violência urbana e assim por diante. Para que essa balança venha se igualar, ou seja, senhores e senhoras, parcela dessa população vai ter que morrer, porque não vai ter ou não vamos ter alimentos para todo mundo. Então a maneira de nivelar esta balança é permitindo, fazendo ou sendo conivente com a morte de parcela dessa população. Aí você traz isso para a nossa realidade, aí você traz isso para o Brasil. Quando pessoas morrem todos os dias, efetivamente, na fila de um SUS, com a violência urbana e assim por diante, dá talvez para entender esse processo? Não, porque isso jamais é compreensível. Mas dá para associar com essa teoria malthusiana, que na época foi vista até de maneira cruel, mas que na realidade é bem própria do modelo capitalista no qual nós vivemos. A propósito, alguns desses pensadores, eles também transitaram pela via política, ao mesmo tempo pela via religiosa. Por exemplo, Voltaire. Voltaire era um tremendo crítico em relação à Igreja Católica da sua época. Ele criticava a intolerância do clero da sua época. A propósito, senhores e senhoras, por conta das críticas que realizava em torno da igreja, a figura de Voltaire ficou por um longo tempo preso na Bastilha. Voltaire ficou preso na Bastilha, uma antiga prisão, uma antiga fortaleza francesa. É importante que os senhores saibam disso. Para fechar esse raciocínio, e eu abro espaço para vocês, despotismo esclarecido. O que é um déspota? Ninguém? Déspota é um ser tirano. Déspota é um ser autoritário. O que, portanto, é o despotismo esclarecido? Reis que perceberam que isso daqui era uma ameaça ao seu poderio, resolveram adotar uma outra ideia iluminista que não era incompatível com a sua maneira de governar. Então dá para usar uma ideia desse pensador?
Dá para eu falar que estou utilizando uma ideia desse outro pensador? Ou seja, eu vou agregar ideias de alguns pensadores iluministas que não são incompatíveis com a minha maneira de governar. A ideia, portanto, aqui é: se eu não posso com o inimigo, eu vou me juntar a ele. E é isso que alguns pensadores iluministas efetivamente vão fazer nessa época: propor teorias, e estes reis vão se adaptar a algumas destas teorias, para que não fossem questionados, não fossem retirados do poder. Então, recapitulando, e atenção para a recapitulação, quando eu falo efetivamente sobre iluminismo, eu estou apresentando propostas liberais na perspectiva política, econômica e religiosa. Vários pensadores vão surgir que vão se concentrar em propostas liberais políticas, propostas liberais econômicas, propostas liberais religiosas. A propósito, isso daqui está abrindo as portas para qual modelo político-econômico que predomina no mundo nos dias de hoje? Excelente! Então, quando falarmos no atual modelo econômico capitalista, ele nada mais é do que fruto das ideias liberais, econômicas, políticas que surgiram por ocasião do iluminismo. A propósito, daqui a pouquinho, nós vamos entrar numa série de revoluções, como por exemplo a Revolução Inglesa, entre os anos de 1642 até o ano de 1689. Vamos falar da independência dos Estados Unidos no ano de 1776. Vamos falar da Revolução Francesa no ano de 1789. E o que todas essas revoluções, dentro de uma era que nós vamos chamar de Era das Revoluções, elas têm em comum? Elas têm o mesmo combustível, elas têm a mesma essência, que efetivamente é o movimento iluminista. A propósito, senhores e senhoras, qual que é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. Pegue ao chegar na sua casa a Declaração de Independência dos Estados Unidos, escrita por quem? Nó, deu uma cambalhota agora na sepultura. A figura de Thomas Jefferson. Você vai encontrar a palavra liberdade, igualdade 300.000 vezes ao longo da Declaração de Independência. E por aí vai. A propósito, senhores e senhoras, todas as revoltas, ou grande parte das revoluções que vierem a partir de então, ou que surgirem a partir de então, terão como essência, eixo comum, o movimento iluminista. Mas meu aluno já está ansioso. Afinal de contas, o que tudo isso tem a ver com a consolidação do capitalismo? O que tudo isso efetivamente tem a ver com a consolidação da ordem burguesa? Em qual perspectiva nós vamos discutir e falar, encaixar Brasil nessa história? Para sabermos a resposta a essas e outras questões, volte a me encontrar ansiosamente e sedentos pelo saber na próxima aula. Abraço a todos, tudo de bom, fiquem com Deus, até o nosso próximo e prazeroso encontro.